Você está fazendo osteopatia e não está tendo resultado? Você está fazendo ozonioterapia e não está tendo resultado? Você está fazendo liberação miofascial e não está tendo resultado no tratamento da dor crônica? Está fazendo correções posturais e não está tendo resultado? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que provavelmente você não evolui no tratamento da sua dor crônica. Vamos lá, eu falei de 4 pontos. Eu falei de osteopatia, eu falei de liberação miofascial, eu falei de ozonioterapia e falei de qualquer tratamento postural. Na área da osteopatia, você pode englobar também a quiropraxia ou qualquer outra modalidade de terapia manual. Vamos entender o que é que a ciência mostra e o que é que eu interpreto do que a ciência mostra. Afinal, vão existir vários outros profissionais e vários outros gurus que vão te orientar que o que eu estou falando está errado. O trabalho de conscientização é muito árduo. O objetivo desse vídeo é clarear para você que é um paciente que está investindo dinheiro e está investindo alto num tratamento que você acredita que tem fundamentação científica, mas na verdade não passa de opinião de quem está aplicando. Vamos lá. Gente, quando você vai fazer fisioterapia para tratamento da dor crônica, o objetivo do fisioterapeuta é te avaliar, fazer você entender o que está acontecendo, fazer você entender como evitar o que está acontecendo e fazer você entender como recuperar a sua condição, como melhorar o que está acontecendo, beleza? 4 objetivos principais. Durante esse processo desses 4 objetivos, o fisioterapeuta ele tem que te ensinar como lidar com o problema para que você não precise mais dele e nem de qualquer outro profissional. Ou seja, ele precisa prezar pela autonomia. Afinal, é isso que o fisioterapeuta faz quando fala sobre o juramento, né, da sua profissão, quando ele vai colar grau lá. Os médicos também fazem esse juramento, enfim, acredito que psicólogos também. Quando você vai fazer psicologia, vai fazer psicoterapia com algum psicólogo, a ideia do psicólogo é fazer você entender o que está acontecendo, como o que está acontecendo influencia nos seus pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos, fazer você modular seus comportamentos para que você tenha uma vida melhor, com menos ansiedade, com menos depressão, com menos síndrome do pânico, com menos impacto do transtorno bipolar ou qualquer transtorno psicopatológico. Mas durante o processo psicoterapêutico, o psicólogo precisa te ensinar a ser seu próprio terapeuta. Afinal, esse é o objetivo final da psicologia. Fazer com que você tenha ferramentas e estratégias para lidar com o seu problema, seja ele ansiedade, dor crônica ou depressão, sem precisar dele, ou precisando cada vez menos, afastando a frequência das sessões de 2 vezes a semana para semanal, de semanal para 15 dias, de 15 dias para 30 dias, a cada 45, 60 dias e por aí vai. Beleza? O psicólogo também preza pela autonomia. Quando você vai na emergência, quando você vai no médico, o médico te diagnostica, vê qual é a sua doença, te explica o porquê você tem a doença, te explica como fazer para recuperar da doença, se essa doença for recuperável, claro, e te explica o que fazer para evitar a doença, beleza? Obesidade, tabagismo, enfim, diabetes, enfim. No final do tratamento médico, ele vai te dar as orientações de como gerenciar aquele problema sem precisar dele. Nós, profissionais de saúde, precisamos sempre prezar pela autonomia do paciente. Beleza? Vamos para a osteopatia. Gente, eu sou formado em osteopatia desde 2017. 2017? Isso, 2017. Eu fiz a pós-graduação em osteopatia. E naquela época eu não tinha esse pensamento. Naquela época eu defendia a osteopatia com unhas e dentes como a ferramenta que botava dinheiro no meu bolso. Qual que era o problema de eu defender a osteopatia com unhas e dentes? Osteopatia, quiropraxia, etc. Eu ficava dentro do método, dentro da caixinha do método. Eu só enxergava o que o método da osteopatia falava para os meus pacientes. Então, o paciente estava com dor cervical porque tinha uma vértebra rodada ou porque tinha um deslocamento temporomandibular. O paciente tinha uma dor no ombro porque o fígado estava sobrecarregado e isso pegava o ligamento, que eu nem lembro mais o nome, que eu não estudo mais isso. Pegava o ligamento que jogava lá na clavícula e que rodava o ombro para dentro. E tudo aquilo era muito lindo. As explicações que a osteopatia me dava para justificar a condição do meu paciente era muito lindo. E quando eu explicava com tanta empolgação, conectava demais com o paciente. E o paciente tinha aquela ideia de que, nossa,
Como ele sabe muito, ele é o cara certo para tratar minha dor. E pode ser que seja isso que está acontecendo com você enquanto fisioterapeuta osteopata. E é muito bom, porque você vai ganhar muito dinheiro, assim como eu ganhei muito dinheiro. Beleza? Vamos para os princípios da osteopatia. Um deles, a estrutura governa a função. Você acredita realmente que o cara que tem uma estrutura lesionada ou fora do comum, né? Ele vai ter a limitação funcional sempre? Porque a estrutura governa a função? Você acha que você não pode devolver funcionalidade para ele mesmo com a estrutura alterada? Mesmo com a doença instalada? Bom, é só uma reflexão. Não estou nem imprimindo aqui meu ponto de vista, tá? Só um questionamento reflexivo. Princípio da autocura, muito legal, né? Lei da artéria, muito legal. Você já viu pesquisa científica comprovando todos esses princípios? Ah, Caio, uma fisioterapeuta me disse hoje, né? Se você não conhece esses estudos, te falta pesquisar mais. É engraçado porque ela não vem e me mostra o estudo que embasou a teoria dela. Ela vem me dizer que eu sou um cara que preciso pesquisar mais. Beleza, todos nós precisamos pesquisar mais. Mas como é que fica o paciente no meio desse caminho? No meio desse bololô de ideias, onde cada um defende a sua visão? Quando eu falo dentro de um post que os osteopatas da minha cidade estão bombando, eu não estou dizendo que a osteopatia não funciona. Eu estou falando para você o quê? Existem pessoas que, ao implementar uma nova técnica, como por exemplo o que eu ensino, percebem que a demanda deles cai porque eles estavam acostumados a entregar a osteopatia, principalmente as técnicas manipulativas, que é o que é visualmente atraente, que muitas redes sociais, muitos profissionais colocam. Inclusive eu já fui esse profissional. Inclusive estou com um vídeo de manipulação para postar, né? O que é que eles entendem? Eles entendem que a profissão inteira da osteopatia, porque lá no exterior é uma profissão, né? Tem faculdade de osteopatia. Aqui no Brasil já tem faculdade de quiropraxia. Só que é uma especialidade do fisioterapeuta aqui. O que eu não concordo. Eu acho que deveria ser uma profissão independente, mas tudo bem. Quem sou eu para dizer alguma coisa a respeito disso? Existem técnicas que têm fundamentação científica e técnicas que não têm fundamentação nenhuma. Por exemplo, eu vi no Instagram um osteopata lá do sul dizer que mobilizando o útero, como se pegando na barriga você alcançasse o útero e mexesse no útero para resgatar a mobilidade visceral do útero. Mexendo no seu útero, a mulher ia adquirir fertilidade e poderia ter filhos. Eu já vi acupunturista falando isso. Entende? E aqui eu não estou questionando que dentro da osteopatia você fazer uma manipulação vertebral não gere o efeito neurofisiológico de simpato-excitação e controle da dor para você expor o paciente a um movimento específico, a um movimento que ele não está conseguindo fazer, que ele quer recuperar, com a dor modulada pela sua manipulação. Eu faço isso todos os dias. E a manipulação vertebral é uma técnica da osteopatia, é uma técnica da quiropraxia, é uma técnica do Tuiná, a medicina tradicional chinesa, por exemplo. Enfim. Quando eu falo que os osteopatas da minha cidade estão bombando, é justamente para confrontar a ideia do aluno que acredita que, meu Deus, eu vou diminuir tanto assim a entrega da osteopatia, nossa, meus pacientes vão perceber e vão sair. Tudo bem, isso acontece principalmente se você não entende o que você está entregando. Se você não conscientiza o seu paciente do porquê você está fazendo essa transição. Essa transição aconteceu comigo. Eu fazia 100% terapia manual no meu tratamento. Baixei para 80-20, 20 de exercício, 60-40, 50-50, 40 manual, 60 movimento, 20 manual, 60 movimento. Hoje está 5% manual, 95% movimento. E existem, a maioria dos pacientes, eu nem toco, a maioria dos pacientes eu atendo online. Quer dizer que algumas técnicas da osteopatia não funcionam? Não. Muitas não funcionam, assim como na fisioterapia. Beleza? Então, se a gente voltar para o princípio do início do vídeo e falar sobre autonomia, você acredita que você vai aplicar a osteopatia e quiropraxia no seu paciente? O paciente vai te perguntar, caramba, e por que melhora? E você vai explicar segundo o que a filosofia manda, e o paciente não vai ficar dependente daquilo? Vamos falar de um caso simples. Você recebeu um paciente com dor lombar irradiada na coxa anterior. O cara estava dentro de todos os critérios de sucesso para manipulação vertebral. Só que você, para não botar o hands-on de cara, faz o hands-off. Para ter liberdade geográfica, para o paciente não depender de você, para o paciente poder ser atendido online e não precisar de você no consultório.
Aí você vai lá, escolhe um movimento, o movimento você encontra a preferência direcional, que é uma característica que faz o paciente melhorar através da diminuição, do desaparecimento ou da centralização do sintoma do paciente. E aí o paciente melhora 70%. E aí você vai lá, não, agora eu vou entregar a terapia manual porque eu já achei preferência direcional. Você vai lá e dá um estalo no paciente, o paciente melhora 100%, nossa, fica super confortável e vai para casa. Você acredita que o paciente internalizou a mensagem de que o movimento melhorou 70% e a manual melhorou 30%? Não, ele tá na cabeça, não, se ele fizesse a manual eu ia melhorar de vez, não ia precisar fazer esse movimento chato. O paciente, ele fica dependente de você toda vez que você aplica a terapia manual. E o efeito da terapia manual, você que é paciente aí agora, e que é meu paciente há 10 anos, né? Eu tenho um paciente que eu acompanho há 10 anos, desde a época que eu atendia na sala da casa de minha avó. Você percebeu a minha mudança do atendimento, né? E o paciente, ele percebe essa mudança de atendimento e ele fala assim, caramba, realmente era gostoso e tal, mas eu vim em Caio toda semana eu vim em Caio, eu fazia várias sessões. E agora, Caio tá me ensinando como melhorar sem ele. É muito mais útil, porque Caio agora está cobrando mais, ou seja, eu saí de uma consulta de R$60 para R$450, mas eu vejo muito menos vezes os meus pacientes. Talvez na época que eu cobrava 60, 100 reais, o paciente gastava mais dinheiro comigo, investia mais dinheiro em mim, do que agora. Agora ele faz muito menos sessões. Faz sentido? Então, o paciente, quando ele sabe por que você está mudando a forma de implementação, seguindo as diretrizes científicas, ele aceita o seu tratamento. E quem não aceita, não está alinhado com a sua filosofia. Quem não aceita, não quer controle da dor de forma duradoura, quer alívio momentâneo. É aquele cara que vai viajar amanhã para Balneário Camboriú, tem uma reunião de negócios amanhã em São Paulo e tá travado, e ele quer que você faça terapia manual porque ele acredita que a terapia manual vai te destravar. Aí entra o confundidor, expectativa do paciente. Se a expectativa do paciente é positiva demais em relacionada a algum tratamento, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, nem que seja só 30%, mas ele vai melhorar. Porque ele acredita muito naquilo. Você em uma sessão com um cara para viajar amanhã, você não vai conseguir ressignificar as crenças sobre isso. Entrega a porra da terapia manual pro paciente. Faz sem sombra de dúvidas. Faz educando que depois ele vai precisar fazer um tratamento, que o tratamento compreende isso, mas isso é só 5% do tratamento. E por aí vai. Mas é só uma ideia. Eu acredito que você que é paciente ou é fisioterapeuta já entendeu aqui por que eu reduzi bruscamente o uso da terapia manual e porque a galera lá na gringa, vai seguir lá Derek Griffin, vai seguir lá Adam Meakins, vai seguir lá Ben Cormack, vai seguir lá Chad Koch, né? Vai seguir lá, quem mais, meu Deus, que eu posso falar aqui? Vai seguir lá Evert Verhagen, vai seguir os expoentes da fisioterapia mundial e vai ver o que é que eles fazem de terapia manual. Praticamente nada. E os caras têm formação em osteopatia, são osteopatas, são quiropraxistas. Gente, nos Estados Unidos, qualquer profissional é quiropraxista. Cada esquina de algumas cidades dos Estados Unidos tem uma clínica de quiropraxia. E aqui, repito, não é que quiropraxia não funcione, a profissão quiropraxia. Existem técnicas que funcionam e tem utilidade clínica que eu utilizo. Agora, dizer pra mim que você tá, meu Deus, eu não vou aplicar aqui porque eu vou perder paciente, porque eu fazia terapia manual e o paciente gostava e o paciente vinha mais, tudo bem, fica na sua zona de conforto aí. Se você não quer a mudança que vai te gerar um outro patamar profissional, porque veja bem, você tá com, vamos supor que você tá com a agenda cheia na sua cidade. Você tá com a agenda cheia na sua cidade. Aí você não tem mais espaço para atender. Você começa a construir equipe e treinar a equipe no seu modus operandi. Você não respira. Você acorda, vai pro Pilates 6 da manhã, fica até meio-dia, depois vai atender consultório 1 hora, aí fica até 17, aí 18 tem turma de Pilates até 21, aí você vai para casa para ter tempo de cuidar de filho, para cuidar de marido, enfim, volta para casa para cuidar de esposa, para cuidar de filho, enfim. Você não respira, você ganha muito dinheiro, mas você não respira. E você entende que você precisa não trabalhar mais, mas trabalhar melhor. E para isso você tem que desmamar a terapia manual. E isso não é bom só para você não, isso é bom para o paciente também. Porque você vai começar a atender da sua casa, com seus filhos aos seus olhos. Pacientes em casa, sem pegar trânsito. Pacientes fora da sua cidade, pacientes fora do seu estado, pacientes fora do país que você mora.
Quem é fisioterapeuta e atende paciente no exterior? Brasileiros no exterior. Curte aqui, comenta aqui. Quem aqui entende que a pandemia veio e existiram pessoas que venderam lenços e pessoas que choraram? Se você se adaptou ao atendimento online e viu através das pesquisas científicas, revisões sistemáticas publicadas pelo Australian Physical Therapy Journal, mostrando que a telereabilitação é tão eficiente quanto o atendimento presencial, sendo que a telereabilitação não tem como usar terapia manual, você entendeu e foi o grupo que vendeu lenços e não chorou, porque quase fechou o consultório. Eu quase fechei o consultório na época da pandemia. Se não fosse o hands-off, né, as técnicas sem terapia manual. Então, a esse ponto do vídeo você já entendeu porque eu entrego menos e qual a utilidade clínica da terapia manual na minha prática clínica. Você escolhe continuar no seu caminho ou não. O que eu falei mais no início do vídeo? Foram 4 tópicos. Osteopatia, ozonioterapia. Vamos lá. Ozonioterapia. Bom, ozonioterapia tá na moda. É anti-inflamatório, antibactericida, anti não sei o que, antimicrobiano, anti não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você for aí no site clinicaltrials.gov, você não vê o registro de um ensaio clínico controlado aleatorizado tratando com ozonioterapia pacientes com dor crônica, para dizer que o ozônio é efetivo. Se você buscar no YouTube uma aula que nosso maestro da dor crônica, o Rogério Liporassi, postou, acho que 47 minutos o vídeo, sobre a efetividade da ozonioterapia, derrubando tudo que você acredita sobre o ozônio tratador, você nem continua o vídeo mais. Você nem pensa mais em investir no curso. Porque, de fato, não há evidência. Caio, mas o meu paciente melhora, mas eu aplico isso, eu tô ganhando dinheiro com isso, eu entendo. E agora eu vou te falar sobre os confundidores. Para eu saber se a ozonioterapia funciona, por exemplo, para dor crônica, lombar, chronic low back pain, você bota lá 100 pacientes, 50 com dor lombar crônica de um lado, 50 com dor lombar crônica do outro. Você tem que testar uma intervenção que já é padrão ouro, que já funciona na dor lombar crônica. Então, por exemplo, você vai pegar um ensaio clínico controlado que faz a aplicação de terapia cognitivo-funcional, que tem um tamanho de efeito grande para pacientes com dor crônica. Aí você vai lá e aplica a terapia cognitivo-funcional em um grupo e aplica a ozonioterapia no outro e compara os resultados em 6 semanas, em 12 semanas, em 54 semanas, enfim. E acompanha esses pacientes. Você vai perceber que o grupo que aplicou terapia cognitivo-funcional ou qualquer técnica de movimento melhorou mais do que o grupo que fez a ozonioterapia. Caio, mas o grupo que fez a ozonioterapia também melhorou. Só que você não sabe se foi o efeito da intervenção ou se foi os confundidores. Para isso, você tem que colocar a ozonioterapia num grupo e colocar placebo no outro. Aplicar ozônio falso. E aí você vai perceber, olha, o efeito placebo, o viés de memorização, a regressão para a média, o Hawthorne Effect, todos os confundidores estão agindo nos dois grupos. E aí você vai ver que os resultados são iguais nos dois grupos. Esperar e observar do que aplicar a ozonioterapia tem o mesmo efeito. Ou seja, eu não tenho que aplicar uma técnica, vender uma técnica e depois esperar a evidência provar que ela funciona. Eu tenho que esperar a evidência provar que ela funciona para então começar a vender aquela técnica. Enquanto não tem evidência de que funciona, você precisa aplicar o que é padrão ouro para tratar a dor crônica dos seus pacientes. Então, tanto você que é terapeuta quanto você que é paciente já entendeu aqui por que a ozonioterapia não funciona para dor crônica. A ozonioterapia não funciona para nada? Não. Tem evidência que para alguns procedimentos odontológicos a ozonioterapia funciona muito bem. Então, quando eu quero saber se uma técnica funciona, eu tenho que fazer o acrônimo PICOT. P-I-C-O-T. Né? Esse acrônimo PICOT vai fazer com que você compare a intervenção, o desfecho e o ponto no tempo. P de paciente, I de intervenção, C de comparação, O de outcome, desfecho, o resultado final no caso, e T de time point, ponto no tempo. Então eu preciso saber, ozonioterapia é efetivo para pacientes com dor crônica comparado com Pilates em 6 meses? Pronto, eu fiz a pergunta clínica, eu busquei evidência na PubMed.
Uma vez que eu fiz essa pergunta clínica e busquei evidência, eu vou ver que Pilates é superior à ozonioterapia. Entende? Ah, mas cada caso é um caso. Ó, se você prefere continuar contando a história que lhe conforta para os seus próprios ouvidos, ouvindo mais o diabinho do que o anjinho das evidências, é um problema estritamente seu. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque hoje, às 9 da manhã, eu fiz uma reflexão pesadíssima no Instagram, né? Falando sobre, os osteopatas da minha cidade estão bombando, a ozonioterapia tá na moda, todo mundo tá fazendo recovery, tá cheio de clientes, os liberadores miofascial estão cheios de clientes, e eu continuo aqui. Aí eu fiz a reflexão, você prefere entregar o que tá na moda para ganhar seu dinheiro de boa, ou você prefere entregar o que tem funcionado na prática clínica, nas evidências científicas, e dormir com sua cabeça no travesseiro tranquilo? Aí um bocado de fisioterapeuta de uma geração mimimi da zorra foi embaixo comentar, ai, post desnecessário, ai, post não sei o quê, ai, eu vendo tudo isso, meu amigo, você tá sendo um completo ignorante. Você quer continuar vendendo tudo isso? Sai do meu perfil, para de me seguir, para de comentar minhas paradas. Para de me seguir, segue seu barco, segue sua vida. Se você quiser entender o que é que a evidência fala para você fazer no paciente com dor crônica, aí você continua me seguindo, aí você vai entender o que eu tô falando. Você só vai entender isso quando for sua mãe que precisar desses tratamentos. E aí você usar essas ferramentas de sua mãe e ver sua mãe não melhorando, seu marido, seu filho, a pessoa que você mais ama na vida. Você vai entender que você foi enganado pelo próprio instrutor que tá te vendendo, que tá te ensinando aquela parada. E que aquele instrutor não agiu de má fé. Era o que ele acreditava no momento, porque ele também tinha limitação da língua inglesa e porque ele também tinha limitação de método científico para entender o que é um artigo bom e o que é um artigo ruim. Se a gente for na PubMed agora e pesquisar sobre todas essas técnicas na dor crônica, você vai ver que 80% das evidências são spin. O cara fala muito bem no resumo e quando você faz o LPPI, lê a porra do paper inteiro, você vê que não é nada disso que estava no resumo. Então você precisa ter prática baseada em evidências no seu currículo, para você saber o que é um artigo bom e o que é um artigo lixo, para oferecer para os seus pacientes o que você ofereceria para a pessoa que você mais ama na vida. Então vê só, eu tô aqui para falar com você